Olha aqui. De acordo com as normas da Constituição da República, é correto afirmar que, olha lá, letra A, são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República ou de quem o haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Letra B. São inelegíveis os brasileiros natos extraditados. Oi? Brasileiro nato extraditado? Porra, a FCC ficou maluca. Ficou. Letra C. São alistáveis como eleitores os militares, ainda que conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório. Letra D. É vedado ao legislador estabelecer outros casos de inelegibilidade, além daqueles previstos na Constituição da República. E letra E. O presidente da República, os governadores do Estado e do Distrito Federal e os prefeitos podem concorrer a outros cargos no exercício dos respectivos mandatos. Vamos começar de baixo para cima? Porque eu já estou te dando a cola do gabarito. Olha aqui, a E não pode ser. Por que não pode ser a E, meu nobre amigo Fagner? Porque aqui, gente, a base é o artigo 14, tá? Que nós estaremos falando, portanto, dos direitos políticos, pelo menos alguns aspectos sobre os direitos políticos. Então veja, o presidente da República, os chefes do Poder Executivo, presidente da República, governador de Estado, Distrito Federal e os prefeitos podem concorrer a outros cargos no exercício dos respectivos mandatos. Na verdade, não. Porque olha só, eles podem até concorrer à reeleição, tá? Dentro do respectivo mandato, sem ter que renunciar. É possível, portanto, que eles concorram à reeleição. Legal? Sem ter que renunciar. Agora, para concorrer a outros cargos, que não aquele que ele já está exercendo, porque aí seria a reeleição, e só posso ter uma reeleição subsequente, não é isso? Preste atenção nisso. Eu não estou dizendo para você que o presidente da República não pode ficar 20 anos no poder. Até pode. Desde que haja o quê? A questão da temporariedade. Ou seja, ele no máximo pode ficar 8 anos seguidos, não é isso? Os 4 anos do primeiro mandato, mais 4 referente à reeleição. Depois ele tem que dar um espacinho para outro. Isso é essência republicana. Legal? Muito bem. Agora, o problema é que para outros cargos, por exemplo, o governador do estado não quer ser mais governador. Ele quer concorrer ao Senado Federal nas próximas eleições. Ele pode concorrer ao Senado como governador do estado? Não. Ele precisa se desincompatibilizar. E o que é isso? Renunciar 6 meses antes do pleito, ok? Então há essa necessidade. Não precisa se desincompatibilizar para a reeleição, mas para concorrer a outros cargos é imprescindível que haja, anota a palavra, desincompatibilização. Vou levar você para o soletrando Luciano Huck, hein? Desincompatibilização. Beleza? Então tá errado. Letra D. É vedado ao legislador estabelecer outros casos de inelegibilidade, além daqueles previstos na Constituição da República. Engano total da banca, tá? Por quê? Se eu falar para você que as inelegibilidades, em particular as relativas, estão exaustivamente, taxativamente enumeradas no texto constitucional, eu estou, na verdade, sendo leviano com você. Por quê? A leitura do parágrafo 9º do artigo 14 vai nos levar à conclusão de que a lei complementar, olha aí, reserva de matéria, lei complementar, poderá estabelecer outros casos de inelegibilidade.
Por exemplo, considerando a vida pregressa do candidato. Lei da ficha limpa. Alô? Legal? Então é lei complementar, estabelecendo outros casos com autorização do parágrafo 9º. Então é vedado ao legislador estabelecer outros casos? Negativo. Negativo. Letra C. São alistáveis como eleitores os militares, ainda que conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório. Opa! Parágrafo 2º. Olha aqui. São inalistáveis os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Legal? Então, o conscrito está servindo às Forças Armadas período militar obrigatório. Ademais, veja bem, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Peraí, cadencie o pensamento. São inalistáveis os estrangeiros e os conscritos. São inelegíveis, ou seja, não tem capacidade política passiva, capacidade eleitoral passiva, não pode ser votado. Quem? Os estrangeiros, o conscrito e os analfabetos. Observe, o analfabeto ele tem capacidade eleitoral ativa, mas não tem passiva. A propósito, deixa eu te fazer uma pergunta. O voto é obrigatório para os maiores de 8 anos, não é? É. E é facultativo para os maiores de 16, menores de 18. Para os analfabetos. E para os maiores de 70 anos. Não é isso? É. Então vem uma pergunta aí, aqui no pé do ouvido. O menor que tenha 17 anos e que se alista como eleitor, ele é obrigado a votar? Pensa aí. O menor com 17 anos que se alista como eleitor, ele é obrigado a votar? Não, criatura divina. Não. Porque o alistamento e o voto são facultativos. Tranquilo? Muito bem. Letra C aqui, letra B. São inelegíveis os brasileiros natos extraditados. Eu não vou nem discutir isso, porque tu sabe que brasileiro nato não pode ser extraditado. Está lá no artigo 5º, inciso 51. A banca aqui quis te dar a questão, né? Ela quis te dar. Quer dizer, o brasileiro nato ele não pode ser extraditado passivamente. O que é isso? O Brasil sofrer um pedido de extradição de um brasileiro nato. Por exemplo, se eu, claro que eu não quero cometer jamais tal crime, mas se eu por acaso for passear no Japão, e lá eu matar alguém, eu volto para o Brasil e o Japão pede a minha extradição, o Brasil vai me entregar? Não, porque eu sou brasileiro nato. Legal? Cuidado porque é possível extraditar brasileiro, desde que ele seja naturalizado sob as condições do inciso 51. Crime comum antes da naturalização ou independentemente do momento da naturalização, comprovação com envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente. Beleza? Então aqui, eu ia aniquilar tranquilo essa alternativa. Sobrou, Fagner, a letra A, que é, para surpresa de geral, o gabarito. Letra A é o gabarito, mas Fagner, a letra A está incompleta. Sim, mas isso não justifica um erro. Parágrafo 7º do artigo 14. O que o parágrafo 7º fala? De inelegibilidade. Tá guardando aí o nome? Inelegibilidade reflexa. Isso atinge o cônjuge ou os parentes consanguíneos ou afins ou por adoção do presidente da República, do governador, do prefeito, isto é, os chefes do poder executivo. Os seus parentes sofrem, então por isso que é reflexo, reflete neles o exercício do mandato por esses titulares. Eles não podem concorrer na jurisdição do titular, não podem. E não é de hoje que o TSE, e depois a tese foi corroborada, ratificada pelo Supremo, de que a união estável, questão de companheirismo, tá? E a discussão envolvendo homossexuais e tudo mais, a relação afetiva, também vai gerar essa questão
da inelegibilidade reflexa. São questões discutidas, né, hoje em dia. Mas, na verdade, com relação à união estável, isso aí já é tema pacífico. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: os parentes até podem concorrer, desde que já sejam titular de mandato eletivo e candidatos à reeleição. Te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu sou vereador aqui no município do Rio de Janeiro. Não sou, mas se eu fosse vereador no município do Rio de Janeiro, ok? O que ia acontecer? Se meu pai viesse a concorrer à eleição na próxima, ao cargo de prefeito na próxima eleição, não tem problema nenhum, porque eu não gero inelegibilidade reflexa para ele, porque eu sou do Poder Legislativo. Legal? Ele pode concorrer e ser eleito, e eu também concorrer e ser eleito. Agora, nas próximas eleições, ele pode concorrer à reeleição e eu também? Sim. Agora perceba, se meu pai já é prefeito do município, eu não posso concorrer ao mandato eletivo, porque eu estou na jurisdição dele. Tá, e se eu fosse concorrer, por exemplo, aí no teu município, aí no município de Saquarema, por exemplo, eu poderia concorrer sim, porque eu estou fora da jurisdição do titular do mandato, porque meu pai é prefeito no Rio, e eu vou concorrer a vereador lá em Saquarema, ok? Que tem praia belíssima, né? Enfim, veja bem, o problema é que está incompleto, né? Porque aqui só fala do presidente da República, mas não tem problema, ele não está dizendo somente, então o gabarito efetivamente é letra A. Show? Agora, o parágrafo 7º, eu sugiro que você estude juntamente com a súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal. Tá aqui, ó. Súmula 18, súmula vinculante número 18 do STF. Por quê? A dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Ah, vou me divorciar só para concorrer. Não adianta. Vai pegar. Vai ter, ó, impedimento pela súmula 18, vinculante número 18 do STF. Show? Beleza, galera?